Você, ouvinte querida, Débora Alfano, todo mundo deve ter visto o presidente Lula ontem. Ele foi visitar no Palácio Planalto, ele foi no térreo. É um alvoroço quando o presidente vai até o térreo do Palácio do Planalto. Muito jornalista, muita gente ali. Todo mundo passou por sistemas de controle, detectores de metais. O presidente não corre risco algum, ainda assim. Tudo muito cercado pela segurança, como deve ser. A gente não pode bobear. E o presidente foi ao térreo visitar uma exposição. E em seguida ele foi a um canto do Palácio do Planalto, onde poucos presidentes foram, tá? Porque um negócio ali, é um canto ali no Palácio do Planalto, que tem a galeria dos ex-presidentes da República. Todas as fotografias dos ex-presidentes da República. República. Então não temos os nossos reis, nossos monarcas, não estão ali, né? República. Então, de Deodoro a Lula. Veja, de Deodoro a Lula 3, porque não é Deodoro a Lula 1. Depois do Lula 1, tivemos ainda Dilma, Temer e Bolsonaro. E aí Lula 3 agora. Então, de Deodoro a Lula, estão todos ali. E o que é isso, né? O que é aquilo? Aquilo ali é uma homenagem, é um símbolo. Você olha as fotografias, tem lá a data em que ele nasceu, a data em que ele morreu. Num outro painelzinho ali tem a data em que tomou posse. São símbolos. É uma fotografia oficial. Essa fotografia ela foi sendo feita e tem um estilo. Então, no começo, os presidentes faziam a fotografia, não existia faixa presidencial. Depois, com Arthur Bernardes, em 1922, eles começaram a aparecer com a faixa presidencial, que, aliás, durante o ano todo, fora de eventos oficiais, fica guardada num cofre. Só sai dali para o desfile do 7 de setembro. E no momento das fotos, coisas muito importantes. De Getúlio Vargas para cá, todos fizeram a foto usando a faixa presidencial, com 3 exceções. Jânio Quadros, Itamar Franco e Lula no primeiro mandato. Depois ele fez a foto com a faixa. E a gente pega assim as fotografias e a gente vê que os presidentes estão olhando para a esquerda. Aí, quando começa o regime militar, o Castelo Branco começa a olhar para a direita. A fotografia, você vê claramente que eles mudam de lado. De Castelo Branco até Fernando Collor, né, do primeiro presidente do regime militar até o primeiro presidente civil, né, eleito. Então a gente vai olhando, todos vestiram fraque com a faixa debaixo do paletó. O único que quebrou essa série, o único que quebrou esse jeito de fazer foi João Figueiredo, que apareceu de terno. Aí Fernando Henrique, Lula e Dilma também estavam com terninho. Quer dizer, Dilma um blazer, né? Lula e Fernando Henrique com um terno. Fernando Henrique fez questão de posar com livros atrás, né? Promovendo e dando valor à sua relação com os livros. Lula e Dilma apareceram com os arcos do palácio atrás. É uma galeria. Como eu disse, os presidentes olhavam tradicionalmente para a esquerda, depois passaram a olhar para a direita. Collor olha para frente, é o próprio imperador, a fotografia do Collor. Vale a pena você entrar na galeria, colocando as palavras-chave, Galeria dos Ex-Presidentes, Palácio do Planalto, você vai vendo as fotos. O Itamar Franco estava nem aí para esse negócio. Ele fez uma foto de paletó, mal ajambrado, descabelado, curvado, uma foto feita por um fotógrafo amador. É um negócio muito esquisito. Mas é uma homenagem aos presidentes, então estão lá. Aí tem um ritual. Qual é o ritual? As fotografias que aparecem na galeria dos ex-presidentes, elas são todas em preto e branco. O presidente que aparece ali está com a fotografia colorida, depois vira a fotografia preto e branco. Nós só tivemos 3 casos de reeleição, né? Então, o Fernando Henrique não aparece 2 vezes a fotografia dele, só aparece uma. Ele entrou, ficou 2 mandatos, só aparece uma vez a fotografia dele. Aí vem o Lula, também só tem uma foto do Lula, porque ele ficou 2 mandatos. Aí vem a Dilma, ela ficou 1 mandato e meio, tem uma foto dela.
E agora vai ter de novo a foto do Lula, porque houve a interrupção e ele voltou. Bom, aí o Lula, passeando por esse espaço, ele ficou incomodado porque ele disse que tem que ter mais detalhes sobre os mandatos. Tem que ter mais detalhes. Ele disse, a única coisa que eu quero é que a pessoa, quando vier aqui e olhar para a cara dele, saber a história de cada um. O que eu quero é que conte a história. A Dilma foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment por um golpe. Depois esse aqui, apontando para o Michel Temer, não foi eleito. Tomou posse em função do impeachment da Dilma. Aí ele passa pela foto do Bolsonaro e fala assim, depois esse aqui foi eleito em função das mentiras. É isso que tem que contar. Gente, se o presidente Lula resolver escrever um livro de memórias, se o presidente Lula resolver escrever um livro falando da história, se o presidente Lula resolver escrever um livro sobre qualquer assunto, sobre o Dia da Árvore, se ele resolver falar sobre escrever poesias, ele escreve o que ele quiser, porque ele é o autor. Mas quando a gente está falando da história, a história oficial fica muito complicado. Porque imagina no Palácio do Planalto você ter um relato histórico que vai ser arbitrado por quem para dizer se a Dilma sofreu golpe ou não sofreu golpe. A Dilma diz que sofreu golpe. O Lula diz que a Dilma sofreu golpe. Mas eu queria entender o seguinte, a Dilma foi afastada num processo absolutamente irregular. Cometeu, na interpretação do Congresso Nacional, abusos de natureza econômica, pedalou, brincou com orçamento, a Câmara autorizou o processo de impeachment, o Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, julgou e afastou a presidente. Se golpe houve, foi o golpe dado pelo Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski, Renan Calheiros, presidente do Senado, que se afasta no cargo para que o presidente do Supremo, na época, Ricardo Lewandowski, assuma para coordenar o processo de impeachment. Se golpe houve, foi a combinação desses dois de dar a Dilma um destino muito mais generoso do que foi reservado a Fernando Collor. Fernando Collor perdeu o mandato e perdeu os direitos políticos por um prazo. Dilma perdeu o mandato e não perdeu os direitos políticos, tanto que saiu candidata ao Senado pelo estado de Minas Gerais. O povo de Minas Gerais entendeu que não deveria colocá-la de novo na política e tirou ela de lá. O presidente da República, Lula, 13 agora, colocou ela para dirigir um banco. Ela quebrou o Brasil e agora está dirigindo um banco, uma decisão do presidente da República, ele tem esse direito. E ela foi se tornar presidente do Banco dos BRICS. Mas Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros deram um golpe ao dar a Dilma um destino diferente daquele que foi reservado a Fernando Collor. Isso vai estar escrito nessa história a que Lula se referiu, que ele disse, o que eu quero é que conte a história, né? Vai estar escrito que Luiz Inácio Lula da Silva se tornou presidente pela terceira vez depois de ficar preso 580 dias e que o Supremo Tribunal Federal, porque houve uma mudança na interpretação sobre o momento de mandar para a prisão, então ele sai da prisão e depois os processos são anulados porque Sérgio Moro avocou os processos para vara de Curitiba e com isso ele escolheu o réu. Tudo isso vai estar contado na história, é assim que as coisas vão ser feitas. Nós vamos escrever na história oficial que Deodoro da Fonseca deu um golpe na monarquia brasileira e que ao proclamar a república ele derrubou o monarca. É assim que a história vai ser contada. Nós vamos contar a história. O Lula passou pela foto de Getúlio Vargas e não disse. Ele disse que esse aqui foi eleito em 1930. O Getúlio Vargas não foi eleito em 1930. Getúlio Vargas deu um golpe em 1930. Nós vamos contar que Getúlio Vargas deu um golpe em 1930 e que em 1937 ele reescreveu a Constituição brasileira quando ele faz o fechamento completo, torna o Brasil uma ditadura e todos os abusos. É assim,
Mas é o Estado que vai escrever essa história como? Né? Como que a gente vai como que a gente vai fazer isso? Então, os autores dos livros de história, eles dão a interpretação que eles entendem que é a mais adequada para os livros de história, né? Agora, a chamada história oficial é uma sequência de fatos neutros, onde aparecem datas, onde aparecem fotografias. Mais do que isso, e você tem um agente extremamente complicador. Ele passa por Jair Bolsonaro e diz: este aqui foi eleito em função das mentiras. Não, Jair Bolsonaro foi eleito em função dos votos. Como assim alguém vai escrever na galeria que aparece no Palácio do Planalto que Jair Bolsonaro foi eleito por causa de mentiras? Não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido algum. Se a gente pegar por semelhança, se a gente for à Casa Branca, aonde é a sede do governo dos Estados Unidos, né, do presidencialismo mais festejado do planeta Terra, da democracia mais sólida do mundo, o que você vai ver é que na Casa Branca existem várias imagens dos presidentes. Todos os presidentes fazem uma imagem, não é uma fotografia, eles fazem um retrato. Tem o retrato do Obama, tem o retrato do George W. Bush, tem o retrato do John Kennedy, do Nixon, do Jimmy Carter, que morreu agora, do Lincoln, quem você quiser, estão todos lá. E aí uns não tem uma galeria. Tem alguns que estão instalados numa ala, outros estão em outra ala, outros estão numa sala, outros estão em outra sala. Tem mais de uma imagem do Abraham Lincoln. A imagem do Obama é de um jeito mais moderno. Cada um é feito por um artista, por um pintor escolhido e por semelhanças, por afinidades e assim vai. E estão lá representados. Não tem nenhuma. Embaixo não tem lá. Olha, esse aqui disse que havia armas de destruição em massa no Iraque, mandou invadir e não tinha nada lá. Piada, mentiras. E são mentiras, né? Ó, esse aqui renunciou depois do escândalo do Watergate, viu? Não é assim que funciona. Tem várias biografias do Nixon, tem várias biografias do Lincoln, tem várias biografias do Kennedy, tem várias biografias do Getúlio Vargas, tem várias biografias a respeito dos presidentes da República e de períodos. Aí o presidente ainda disse, olha, seria importante colocar quantos votos cada presidente teve. Tá. E como é que a gente vai fazer isso? Em números absolutos? Em números absolutos, Prudente de Moraes teve 280 mil votos. Ninguém votava. Em termos proporcionais, teve 80% dos votos. Washington Luiz, que foi derrubado por Getúlio Vargas, teve 98% dos votos. Isso quer dizer que ele foi muito bem votado? Não, não. O voto era só votava homem, só votava quem tinha renda, a mulher não votava. E aí? Então nós vamos explicar isso também. Vai lá escrever que Lula teve uma votação, bateu na trave, teve 50,5%, porque é o que ele teve agora, 50,5% vai dar um número absoluto. No caso, agora dá um número absoluto de 60 milhões. Mas ele teve 62% dos votos na eleição de 2002. Então vai dizer, foi eleito com 62% dos votos em 2002, mas passado o tempo, uma parte da sociedade desistiu dele. E ele foi reeleito agora só com 50,5% dos votos. Perdeu quase 12, hein? Vai ainda fazer essa observação e colocar uma exclamação? Quem vai fazer essa interpretação? Dilma, Rousseff, Temer, eles estão lá, os dois, por méritos. Não pelo desfecho, por mérito. Dilma Rousseff foi eleita, virou presidente, está lá a fotografia, com um mandato ou com dois, está lá a fotografia dela. E a democracia, que na véspera dessa visita Lula defendeu, a democracia, e ele defendeu do lado de Geraldo Alckmin, seu vice-presidente da República, que só tomará posse diante de alguma história trágica, mas está lá para isso, diante dessa defesa que ele fez da democracia, como é que ele pode criticar a presença de Michel Temer na galeria dos ex-presidentes? Michel Temer, ou qualquer outro que estivesse no cargo de vice-presidente da República, se tornaria presidente da República depois
da decisão do Congresso Nacional de afastar Dilma Rousseff. Michel Temer não é golpista. Michel Temer é o vice-presidente da República, como Geraldo Alckmin, que não tomou posse, não virou presidente da República. Mas Itamar Franco virou presidente da República. José Sarney virou presidente da República e outros vice-presidentes que aparecem na galeria viraram presidentes da República. Café Filho virou presidente da República. Ah, mas ficou pouco. Bom, mas não está escrito em lugar nenhum que o presidente tem que ficar muito. É mérito ficar muito. É o caso do presidente Lula. Teve 2 mandatos, está no terceiro e que é o 4º. Vai ser o presidente mais longevo da história. Se ele se reeleger e ficar 4 mandatos, é uma coisa impressionante a permanência dele. Já entrou para a história. Mas ele quer mexer na história, não dá. Tem lá um espaço que é uma simples homenagem, um registro para quem vai visitar. Como eu disse, parte dos presidentes que ocuparam o Palácio do Planalto nunca foram à galeria, porque aquela galeria não é para ser uma fonte de informação. Aquela galeria é um símbolo como os retratos dos presidentes americanos na Casa Branca. Não é ali que você vai se informar sobre a história. Então você vai ver a fotografia dos presidentes, você tem todas as maneiras de se informar, comprando livros, pesquisando na internet, buscando museus, e aí sim, né? Aí sim, você vai ter um jeito de contar. E todo jeito de contar tem um viés. Não existe o viés neutro. O viés neutro é dizer, Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no ano tal, tomou posse no ano tal. Agora, qualquer outro dado, se elegeu com tantos votos, aí você vai, ao quantificar e colocar que um outro presidente teve menos votos do que ele, sugerir que ele teve uma força maior. Mas não, a população cresceu simplesmente. Tanto que ele se elegeu com 50,5%. Fernando Henrique se elegeu no primeiro turno em 2 casos, né? Nos 2 casos em que foi presidente da República, 94 e 98. Se elegeu sempre em primeiro turno. Vai colocar lá, olha, o único presidente que se elegeu em primeiro turno. E qual é o mérito? Vamos combinar? Qual é o mérito de se eleger em primeiro turno? A gente quer bons presidentes, não bons candidatos. Claro que a gente precisa de um bom candidato para ele ganhar a eleição. Mas o mais importante é aquilo que o presidente faz pelo país. Não é quantos votos ele teve. A gente teve alguns políticos que chegaram a governo de Estado ou mesmo na Câmara dos Deputados batendo na trave e fizeram um bom trabalho. Se eu fosse escrever um livro de história, eu colocaria as realizações de Michel Temer com destaque. Mas a gente já percebeu que o presidente Lula, se for escrever um livro sobre os livros de história, vai chamar o presidente Temer de golpista. Mas é a visão do presidente Lula, é a minha visão, né? E outras, não existe a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. Para existir uma história oficial, teria que existir uma verdade absoluta. A hora que a gente só vê a história oficial, a história contada desse jeito que o Lula quer, a gente só vê em regimes ditatoriais. Brasil ame ou deixo. O petróleo é nosso. Só num ambiente de controle da informação é que a gente pode ter uma história oficial, que é a história controlada. Eu conto o que eu quero, eu conto o que os meus assessores separaram e que eu filtro e vou lá e dou um pito neles. Como o presidente deu, olha que absurdo que é isso aqui, precisamos mexer. Aí a primeira-dama disse lá pelas tantas que ia colocar um QR Code com informações ali. Que informações são essas? A gente tem que tomar muito cuidado. Não colocar dados ali é um respeito a quem está lá. É um respeito. É só um espaço simbólico. Não vamos olhar para a galeria diferente disso. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.